E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando o vídeo de hoje. Bom, o vídeo de hoje basicamente é um vídeo mais focado realmente em aspectos mentais do trading, tá? E falar um pouco com vocês sobre alguns aspectos que não são necessariamente ligados ao gráfico, mas que estão necessariamente ligados ao modo como nós conduzimos a nossa vida. Final de semana passada, a Carol terminou o vestibular dela e é um momento interessante da vida dos nossos filhos quando eles estão definindo o caminho ou a profissão que eles vão executar. E tem tantas coisas que nós gostaríamos de dizer para eles e falar para eles que é difícil, de fato, reunir tudo em palavras e conseguir transmitir essas coisas todas. Mas um aspecto me chama a atenção. Quando nós somos muito jovens, nós olhamos para os nossos pais e acreditamos que eles têm um conhecimento infinito, um conhecimento muito maior que o nosso, um conhecimento e uma experiência gigantescas. À medida que nós vamos amadurecendo e que nós vamos saindo da adolescência e entrando na fase adulto-jovem, a diferença de conhecimento nossa para os nossos filhos vai diminuindo. E essa diminuição da distância do conhecimento entre os dois, ela é interessante para nós pais e também para nós professores de mercado financeiro, instrutores de mercado financeiro, porque a gente vai percebendo isso acontecendo com os nossos alunos também. E daí a relação que nós temos com os nossos filhos, ela muda. Ela deixa de ser uma relação absolutamente de orientações mais incisivas e mais enfáticas. Tipo assim, filha, tu tem que fazer isso. Tô te mandando fazer isso, tu precisa fazer isso, porque eu sei que é assim que deve ser feito. E isso tu pode fazer numa idade menor, vamos lá, 4, 5, 6 anos. E isso você não deve mais fazer à medida em que a diferença entre a distância de conhecimento de você para sua filha diminuiu. E daí você precisa conversar mais. Você precisa entender mais as ideias, olhar o conhecimento que ela tem, ou o conhecimento que os seus alunos têm, e automaticamente com isso poder aprender com eles. Poder aprender com eles. Isso é importante na condução do nosso relacionamento com filhos e com nossos pais. E talvez a relação até com que nós nos relacionamos com os nossos pais também mude. Porque à medida que você vai percebendo que o teu pai não necessariamente sabe muito mais do que você, que sim, certamente ele tem um pouco mais de experiência, tem mais anos de vida que você, e por isso você vai ter algum respeito pela opinião dele, mas não necessariamente seu pai vai estar certo. Não necessariamente eu, como trader, estarei certo na maior parte das coisas que a gente vai fazendo. Não. Porque a vida é assim. A gente vai, às vezes, montando algumas coisas que nas nossas mãos deram certo, e a gente vai, então, montando a nossa forma de existir, mas não necessariamente ela vai ser a forma que vocês devam existir dentro do mercado. Por isso, tudo aquilo que eu apresentar, pessoal, eu preciso que vocês entendam que são coisas que para mim funcionaram, nas minhas mãos deram certo. Se eu achar que uma coisa não deu certo nas minhas mãos, eu vou falar, cara, isso aqui nas minhas mãos não rolou legal, eu não consigo utilizar dessa forma, ou eu não faço isso dessa forma. Não obrigatoriamente não vai funcionar na mão de vocês. Mas, assim como quando nós olhamos um filho indo por um caminho que a gente não concorda muito, que a gente acha que aquele caminho não é o caminho ideal, porque a gente tentou ir por ali e a gente não foi muito bem, cabe a nós, pais ou eventualmente instrutores de pessoas dentro do mercado, pelo menos avisar. Cara, para mim isso não deu certo. Vai com calma aí, testa bem, vê se essa ferramenta realmente funciona dessa maneira, faz teus testes, vai com a conta demo, testa um pouco na conta demo antes de botar um dinheiro real, porque senão você vai acabar perdendo energia, gastando foco, gastando tempo
para apenas depois de algum tempo descobrir aquilo que eu já passei e que eu já tô avisando, cara, por aqui não vai. É difícil, é difícil. Especialmente difícil para quem tá aqui numa posição como a minha, em que a gente começa a falar sobre o mercado e a gente começa a falar sobre as técnicas, as diferentes estratégias. E as pessoas esperam que você acerte sempre. E as pessoas esperam que você tenha um sistema operacional mágico que você não está querendo contar, que você não está querendo falar, mas que você tem, você esconde ele. E assim como um filho olha para um pai pensando assim, ah, o meu pai sabe tudo. Especialmente se o pai se vende como dono absoluto da verdade. Como alguns influenciadores de mercado acabam fazendo. Então, essa semana, nos últimos meses, quando a minha filha veio me perguntar qual era a profissão que eu achava que ela deveria fazer, eu disse para ela, dei minha opinião a respeito daquilo que eu achava como profissões interessantes. E, obviamente, que eu não posso mandar ela fazer nada. Eu apenas posso dizer, olha, essa daqui tem essas vantagens, essa tem essas desvantagens. Assim como quando eu apresento o sistema operacional para vocês, basicamente, eu não posso dizer, cara, vocês têm que usar isso daqui. Porque ninguém tem que nada. A gente utiliza um sistema com o qual nós nos adaptamos e nós entendemos como interessante. E não existe sistema infalível. Assim como não existe profissão infalível, assim como não existe um caminho líquido e certo que a gente possa orientar nossos filhos a desenvolverem as suas vidas. Gostaríamos que tivesse. Honestamente, eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter a solução mágica de poder chegar para minha filha e falar: filha, faz isso aqui que vai dar certo e que não tem como dar errado. Gostaria de evitar todas as dores, todos os sofrimentos, todos os machucados que infelizmente eu sei que a vida vai fazer nela. Mas ao mesmo tempo eu não gostaria. Ao mesmo tempo eu não gostaria que ela não tivesse adversidades. Assim como eu não quero que vocês não tenham adversidades. Eu garanto para vocês que quando vocês entrarem no mercado financeiro, vocês terão dias de adversidades, vocês terão dias de dúvidas, vocês terão dias de dor, vocês terão dias em que vocês vão querer se esconder debaixo da mesa e dizer assim, cara, eu não aguento mais, eu tô dolorido, tá machucando, por favor, para de bater, para de bater. Vocês terão esses dias. Nestes dias em que vocês estiverem sendo massacrados pelo mercado e pela vida, muitas vezes, a gente tem que se lembrar que, de fato, é no momento de maior necessidade da nossa resiliência e da nossa força interior que a gente consegue demonstrar para nós mesmos qual é o destino que nós teremos nessa vida. Se nós vamos desistir, se nós vamos abandonar, se nós vamos se frustrar, ou se nós vamos especificamente parar, pensar, refletir e aí com muita serenidade decidir se a gente quer continuar naquele caminho ou se a gente quer modificar o caminho e se a gente quiser modificar o caminho, qual vai ser a forma como nós iríamos fazer essa modificação na nossa vida. Então as adversidades, por impressionante que pareça, elas são ruins, mas ao mesmo tempo elas são bastante positivas para nós seres humanos.
por uma série de motivos. Inclusive no Eclesiastes tem uma passagem bastante interessante em que ele comenta qual seria a nossa capacidade de avaliar e de gostar da luz se a gente não conhece as trevas. De gostar dos momentos felizes se a gente nunca teve um momento triste. Então, especificamente para você, se você está passando por um momento complicado, espero que não, mas se você estiver passando um momento complicado, talvez a mensagem principal, e já passo isso para minha filha também, filha, em algum momento da vida tu vai passar por dificuldades, isso é certo. Mas, lembre-se, elas passam. E depois que elas passam, e vem um momento bom, a gente fica preparado para poder, de fato, aproveitar os momentos bons. Então, assim, o mercado vai machucar vocês, cara. Mas depois de algum tempo, à medida que vocês forem aprendendo, à medida que vocês forem entendendo especificamente o gerenciamento de risco, o gerenciamento de risco vai garantir a vocês que quando vocês estiverem apanhando, vocês apanhem, mas não apanhem o suficiente para serem destruídos pelo mercado. O gerenciamento de risco ele não vai evitar que vocês tomem porrada, tomem pancada, mas ele vai evitar que as pancadas não sejam tão destrutivas ao ponto de tirar vocês completamente do mercado e quebrar a conta de vocês. Então, sim, é extremamente importante que vocês estudem conceitos de gerenciamento de risco, não apenas mercado financeiro, mas também para a vida. Também para a vida. O que é gerenciamento de risco de vida, Stormy? Cara, primeiro, obviamente, a gente conseguir entender quais são os riscos que nós podemos assumir na nossa vida e quais são os riscos que nós não podemos assumir nas nossas vidas. Quais são os safeguards, quais são as linhas de segurança que nós temos para nossas vidas. Temos algum seguro de vida? Não temos seguro de vida? Para nossa família não ficar mal se a gente tiver sofrimento, se a gente estiver doente, se a gente estiver morrendo, ou se a gente morrer. Temos um convênio? Não temos um convênio? Conseguimos prover essas coisas? Temos essas coisas garantidas, sim ou não? Temos um seguro invalidez, sim ou não? São linhas de gerenciamento de risco. Né? Dentro do gerenciamento de risco que alguns casais precisam construir na sua vida, pensem o seguinte, imagine um cara. Isso aconteceu durante a pandemia. Na escola da minha filha tinha um casal. Minha filha estava estudando numa escola particular, graças a Deus é o trabalho que eu tenho feito. E na escola, infelizmente, quando aconteceu a pandemia, ela teve uma colega que o pai era piloto de companhia aérea e a mãe também era comandante de linha aérea. E os dois foram demitidos na mesma semana. E eles não tinham uma reserva financeira, financeira que pudesse sustentá-los durante um período de adversidade em que todo o setor foi severamente impactado pela pandemia. Então ali faltou um gerenciamento de risco. Digamos assim, é como se eles não tivessem diversificado as fontes de renda deles, como se você tivesse montado uma carteira em que você comprou o Bradesco e Itaú ao mesmo tempo. Isso não diversifica em nada. Bradesco e Itaú são do mesmo setor. Se o setor micar, tu vai ter sérios problemas. Então, o gerenciamento de risco implica também, muitas vezes, em ter diversas fontes de renda dentro da família, para que se uma das fontes de renda não conseguir mais efetivamente funcionar, a outra consiga segurar as pontas por algum tempo. Então, essa forma de trabalhar, filha, você vai ter que sempre construir. Procurar aumentar o número de fontes de receitas, seja receitas a partir de investimentos, seja receita a partir de profissões, de preferência o dia que você tiver um companheiro
ou uma companheira, você tem que pensar realmente o ideal que seria que essa pessoa não esteja na área em que você está trabalhando, ou mesmo na empresa em que você está trabalhando, porque se vocês dois perderem o emprego no mesmo momento, coisa que eventualmente pode acontecer, se a empresa falir, ou eventualmente aparecer uma situação trágica como a pandemia, você vai estar um pouco mais protegida nessa situação. Para o trader, nunca fazer trades, nunca concentrar o seu capital em um único setor da economia, nunca concentrar o seu capital em um único tipo de investimento, porque isso sim acarreta um maior risco para aquilo que está sendo feito. Ao mesmo tempo, a diversificação excessiva reduz a possibilidade de você produzir grandes resultados. A gente comentou outro dia que, no meu entendimento, o excesso de diversificação, que seria com o objetivo de reduzir ao máximo possível o risco, ele reduz violentamente o possível upside de qualquer tipo de investimento que você venha fazer. Em resumo, e voltando ao ponto principal de tudo, talvez uma das frases mais importantes que eu tenho ouvido, realmente, é a do Aristóteles, quando ele fala que a virtude está no caminho do meio. A virtude está entre os excessos. O que tu quer dizer com a virtude está entre os excessos, história? O que o Aristóteles quer dizer com isso? Bom, cara, um cara que é absolutamente corajoso e tem coragem de fazer tudo e sair correndo no meio da batalha e se jogar no meio dos inimigos, não é virtuoso, porque esse excesso de coragem vai levar ele à morte rapidamente. Ao mesmo tempo, o cara que é extremamente covarde, não tem coragem de pegar a espada para lutar com seus oponentes, também não é virtuoso, porque ele não tem coragem de fazer nada. Onde é que está a virtude? Em um caminho que fica entre o excesso de coragem e o excesso de medo, no caminho do meio. Então, a parcimônia, a capacidade de, cara, aqui eu vou investir, mas eu não vou fazer um all-in. Aqui eu vou fazer um investimento que está adequado ao meu tamanho de posição. Aqui eu estou considerando o tamanho de capital que eu estou aportando aqui. É isso que vai trazer aos senhores uma vida virtuosa dentro do mercado, dentro da forma de investir, dentro da forma de existir com as pessoas em volta de você. Então, e aí vem alguns pontos importantes, assim, né? Porque quando a gente pensa na parcimônia, quando a gente pensa no conceito de não ir aos extremos, a gente pensa que muitas vezes quem vai aos extremos é que consegue os grandes feitos, não é? Tipo, o cara se dedicou absurdamente pro relacionamento com a esposa dele porque ele ama ela enlouquecidamente falando. Bom, se ela amá-lo de volta, eu acho que a coisa pode até dar certo. Mas e se ela não amá-lo? Aí o cara vai se arrebentar, vai se destruir e vai sofrer bastante. Será que vale a pena? Aí o cara pode se perguntar, tá, mas história, viver a vida sempre comedido, vale a pena? Oh, essa também é uma pergunta difícil, né? Porque é não sendo comedido que o cara consegue as coisas mais violentas na vida dele. Isso é um fato. Não é? Sim. E os prazeres da vida comedidos valem a pena? Os estoicos diriam que o excesso invariavelmente leva a momentos de adrenalina na vida, seja no mercado, seja em qualquer outro ponto, mas invariavelmente também leva aos downs, aos momentos mais complexos. Então você vai ter que aprender a lidar com o tamanho de prudência e parcimônia necessárias para poder ter uma linha consistente de crescimento do seu capital e ao mesmo tempo uma linha de evolução na sua vida. Eu não tenho como passar efetivamente sistemas mágicos, sistemas que acertem sempre, que entreguem sempre excelentes resultados. Não conheço nenhum de todos que eu estudei na minha vida. A maior parte dos sistemas que eu conheço tem níveis de acerto 50, 55% dos trades.
para alvos de 2 para 1, alvos eventualmente 1,5 para 1. Não muito mais do que isso. Dá para fazer a vida com isso? Dá. Dá para ficar milionário super rápido com isso? Não. Dá para fazer um resultado bom com isso por mês? Dá. Qual a média de um resultado bom? 6%, 5% ao mês, eventualmente 8% ao mês. Essa é a média. Se eu tenho 100 mil reais, eu faço 5% num mês, quanto é que eu fiz? 5 mil reais. Sem alavancagem. Sem fazer amor com suquinho. Dá para viver com 5 mil reais? Dá, mas dá para comprar um Porsche com 5 mil reais? Não. Dá para fazer mais do que isso, História? Com alavancagem, tomando risco? Talvez. Mas é sensato? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi um vídeo especificamente sobre trading, até abordei alguns aspectos de trading em si, mas é um vídeo que eu gostaria muito que minha filha visse e que assistisse e que pensasse como que ela vai desenrolar a vida dela, o que que ela vai considerar importante para a vida dela, o que que você considera importante para a sua vida. O que é importante para você? Dinheiro? Dinheiro é mais importante que a família? Dinheiro é mais importante que as pessoas que você ama? Será que vale a pena você abrir mão das pessoas que você ama para ter dinheiro? Sucesso? O que que você considera sucesso? Se a gente não refletir sobre essas coisas, a gente pode estar perseguindo as coisas erradas. Um Feliz Natal, pessoal. Tudo de bom, que você tenha um excelente ano 2024. Um abraço.